Aleluia. Porque precisamos entrar dentro desse ambiente da graça. Porque os protocolos espirituais desse tempo não se entendem pela lei, se entendem pela graça. Hoje em dia, para nós entendermos princípios do reino, não adianta ouvir o princípio se você usa o decodificador errado. É igual uma fórmula. Se você trocar um sinal, você perdeu todo o resultado. O problema é que as pessoas estão ouvindo a mensagem correta, só que elas traduzem com o espírito da lei. Daí a mensagem vira uma opressão. O dízimo, a primícia, os valores financeiros, muitas vezes são impostos como lei, só que nós trabalhamos na graça. E hoje eu quero ensinar para vocês, finalizando esse período de instrução sobre a graça, sobre a honra, dentro de um ambiente da graça. Porque a mensagem da honra, na mão de um abusador, ela se torna uma arma eficaz para maltratar as pessoas. Mas na mão de um ministro da graça, ela produz libertação. E uma das coisas e uma das unções que Deus depositou sobre a minha vida foi a de libertação financeira. E essa área só se pode ministrar quando você alcança vitória em Cristo. E pela misericórdia e graça do Senhor, eu alcancei êxito nessa área. E as vitórias que você vence e você alcança, você abre porta para que seus filhos passem por ela. O nome disso é herança. Herança. Então, quando um pai espiritual, ele passa por uma porta, ele dá direito que essa porta fique aberta, e todos os filhos que entendem isso, eles passam. Um pai não pode voltar e puxar um filho, o filho tem que decidir passar. Jacó decidiu passar, Esaú não. Então hoje eu quero falar com isso. Como se conecta com a unção de um pai espiritual? Primeiro, com disposição de espírito, aquilo que a gente falou semana passada. Segundo, com honra financeira. Lembrem-se, a oferta já foi pedida, eu não vou pedir oferta no final. O meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro com essa mensagem. Eu não sou um mercenário, Deus me sustenta. O Senhor tem cuidado de mim. O meu sustento não vem da mão de vocês, não se equivoque. O meu sustento vem da mão do Senhor. O que eu venho aqui fazer hoje é trazer uma mensagem de libertação financeira. Porque o que tem acontecido é que muitas pessoas têm se levantado para pregar contra a prosperidade, e a prosperidade é um direito bíblico, porque tudo que Jesus conquistou na cruz, como já diz a canção, é direito nosso, é nossa herança. Então se a Bíblia diz que eu tenho direito a tudo, então eu vou usufruir de tudo. Porque eu vejo pastores que pregam e ensinam contra a prosperidade, só que se encontram num dilema, porque quando seu filho passa por um tratamento de câncer, ele não tem recurso para cuidar do seu filho. Misericórdia. Por quê? Porque foi plantado na nossa cabeça que prosperidade não é uma coisa bíblica, e é um direito bíblico. Na ordem de Melquisedeque, os sacerdotes dessa ordem são ricos. Desculpem, mas eu não consigo ver os grandes homens governamentais de Deus pobres. Os grandes homens governamentais de Deus, os grandes patriarcas bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, José, patriarcas, porque são modelos governamentais para a igreja. Quando você quer entender como a igreja se comporta governamentalmente, você precisa olhar para os patriarcas. Ah, mas é no Antigo Testamento, é na lei. Abraão viveu 430 anos antes de Moisés. E você precisa entender que a lei, ela foi um parênteses dentro da graça. A lei não veio primeiro, quem veio foi a graça. Foi a graça. Por isso que nego fazia o que fazia antes de Moisés e ninguém morria. Porque era a graça. Era cada presepada que se fazia. Onde já se viu? Isaac conhece Rebeca, traz ela para a tenda e tchau. Como é que pode? Qual pastor aceitaria uma condição dessa? Diga comigo, porque eram os tempos da graça. A graça, ela não foi estabelecida por Jesus, ela foi reestabelecida por Ele.
Porque quando o universo foi criado, ele foi criado pelo viés da graça. A graça é o modelo governamental de Deus no universo. O universo foi criado pela graça, o mundo foi criado pela graça. O homem não entendeu a graça e Deus teve que mandar a lei. Por que Deus teve que mandar a lei? Porque enquanto você é menino, você é escravo da regra. O imaturo é escravo da regra. Por isso que tem pessoas que perguntam, por que fulano pode, pastor, e eu não posso? Porque fulano é maduro e você não é. No reino de Deus não existe essa tena que mede todo mundo igual, não. Não existe. No reino de Deus cada um é medido pela sua maturidade. Quanto mais maduro, mais coisas são cobradas de você. Só que menos cercas você tem. As cercas são mais distantes, porque você é maduro. Você sabe, não, eu posso ir para ali. Aí Paulo explica isso. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Qual é o nome disso? Maturidade. Ele sabe discernir o que ele pode, o que convém e o que não convém. O imaturo não entende isso. Se um imaturo cristão vai para algumas nações ao redor do mundo que tem contato com álcool, tem igrejas no norte da Europa que ao terminar o culto, cada irmão ele bebe um cálice de vodka, que se ele não beber, ele congela no caminho entre a igreja e a casa. Aí o imaturo viaja para um canto desse, ele volta para casa, a primeira coisa que ele compra é 2 escolas. Por quê? Porque ele é imaturo. Ele é escravo da regra. A lei veio para isso. A lei é ruim? Não, a lei é um retrato de Deus. Deus é assim, ó. O homem maduro e espiritual, ele caminha não pelas regras, ele caminha pela lei governamental interior que tem dentro dele. Ele tem algo chamado Espírito Santo. Então ele julga pelas condições. O homem imaturo, ele entende o princípio de lei, ele sabe que eu não posso colocar 10 pessoas dentro de um carro, que é o que muitos pastores fazem. Vão para uma vigília, é para a glória de Deus, bota 10 irmãos dentro do carro, colocando a vida de todo mundo em risco, ainda causando prejuízo financeiro no seu carro, mas ele usa o protocolo, ele usa o argumento de que é para a glória de Deus, como se Deus precisasse que você quebrasse e infringisse leis, para poder agradá-lo. Ele faz isso, aí ele entende, pelo princípio da honra, que toda lei que eu quebro, eu atraio condenação sobre mim. Então ele entende, agora eu não posso, agora é 5 pessoas, isso é bom para ele, porque a lei que é obedecida traz benefícios para a sua vida. Só que chega um dia, que ele está 2 horas da madrugada, ele está indo com um irmão para algum canto, numa viagem, o carro quebrou, tem 3 crianças, mas ele vive pela lei, então ele pega um princípio, e o princípio se transforma numa faca contra ele. Quando eu quebro um princípio pela lei, existe uma lei que é maior do que todas as leis, lei da preservação da vida. Se eu deixar aquelas 2 crianças, por causa do princípio dos 5 lugares no carro, eu estou colocando a vida daquelas crianças em risco. Então, eu quebro o princípio da lei para a proteção da vida. Mas quem te ensina isso? O Espírito Santo que está dentro de você. O corrupto agora vai usar, se você é corrupto, você vai usar o que eu estou falando, para a qualquer momento você querer aplicar a lei da proteção da vida. Isso só mostra o seu grau de imaturidade, mas maturidade não é o que nós estamos falando hoje. O problema é que nós temos homens de 60 anos que se comportam como adolescentes, e nós temos adolescentes se comportando como homens. Por quê? Porque existe um modelo governamental dentro desses homens, apesar das idades distintas. Não é só distinta a idade, mas é distinto também o modelo governamental. Dentro desse adolescente existe uma vida do Espírito sendo gerada e crescente. Ele consegue submeter com mais clareza a voz do Espírito, e dentro daquele senhor existe um menino espiritual que não desenvolveu as suas faculdades espirituais. Ele ainda é menino, ele tem que beber leite, ele não entende,
Por isso que é aqui onde as pessoas se chocam, porque as pessoas olham e dizem: você tem 15 anos de cristão, você tem 15 anos dentro da igreja. Justamente, você tem 15 anos dentro da igreja, mas você não permitiu que a vida orgânica de Deus, você não permitiu que o Espírito Santo governamental te gerasse. Você só tem o Espírito Santo que te perdoa dos pecados, o Espírito Santo que te salvou, mas você não tem o Espírito Santo governamental que te dá uma coisa chamada discernimento. Olhar para uma coisa e discernir: é bom, não é bom, convém, não convém. Isso se distingue o homem do menino espiritual. O homem espiritual, ele sabe distinguir coisas, ele sabe distinguir pessoas e ele sabe distinguir situações. Você chega para um adolescente e você tenta ser cortês com ele, você trata ele legal: e aí, cara? Aí ele olha para mim e diz assim: e aí, cara? Menino. Ele não sabe distinguir pessoas, nem circunstâncias, nem locais, nem situações. Por isso que as pessoas mais velhas, elas não vão dar tanta abertura para adolescentes, porque eles ainda não sabem discernir isso. Agora, um homem maduro, por mais que ele chegue numa igreja como essa, e ele vê um pastor de 32 anos, ele vem até a mim: pois não, pastor, o senhor quer alguma coisa, e isso me constrange, mas eu entendo que é a governabilidade que habita dentro dele, chamada maturidade, que não se trata com um homem de toda forma. Uou! Estamos falando para maduros ou estamos falando para meninos? Eu estou falando de coisas naturais, eu nem entrei ainda nas coisas espirituais. Por isso que para mim poder falar desses princípios, eu preciso te colocar dentro do ambiente da graça. Pastor, na graça eu posso pecar, ainda vou continuar sendo amado? É claro. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado fiel e justo. Só que o maduro, ele começa a entender: eu erro, eu falho, a graça me cobre. Ela me cobre. Mas eu vou permitir que meu relacionamento com a graça transforme a minha vida. O imaturo, ele vê: a graça perdoa tudo. Então ele larga o pau na prática do pecado. O que é que isso significa? Você nunca se encontrou com a graça. Porque tudo que a graça governa, ela transforma a imagem de Jesus. Poxa, pastor, então não sou a imagem de Jesus. Calma, você está no processo, até a estatura de varão perfeito. Então, com a graça, existe uma coisa chamada tensão. Tensão, ó, é a coisa puxando de um lado para o outro. Tensão. Existe liberdade, existe perdão, mas também existe responsabilidade do outro lado. Posso fazer o que eu quiser, posso vir aqui pregar de bermuda, tactel, camiseta e ser descolado, uau, mas aí eu desrespeito um senhor e uma senhora que entra aqui. Entende isso? Maturidade espiritual. Tem assuntos que só são conferidos aos maduros, e o assunto que nós vamos falar aqui é um assunto para maduro. Toque na pessoa que está do seu lado e diga: você não é um menino. Deus está te desafiando para coisas muito profundas. Ok? Primeira coisa para a gente traçar um patamar sobre honra financeira, são duas chaves. Eu quero que você imagine uma porta, ok? Imagine uma grande porta. Ótimo, eu tenho uma ilustração melhor, ok? Existe uma janela no mundo espiritual, que ela abre com dois ferrolhos. Um embaixo, diga comigo, um embaixo e um em cima. Essa janela, essa porta se chama Porta da Prosperidade. Ok? Parece programa do Silvio Santos, mas não. Eu estou te ensinando um princípio espiritual de uma forma bem simples. A porta da prosperidade na vida das pessoas, elas têm dois ferrolhos. O de baixo se chama organização financeira. O de cima se chama generosidade e honra financeira. Quando você abre os dois, o que acontece? Elas se abrem. Ok? O problema é que nós temos uma porta diante de nós, mas as pessoas, elas muitas vezes, elas só querem ser generosas, dar o dízimo e dar a primícia. Então ela destrava o ferrolho da generosidade e da honra financeira.
só que ela não abre a porta da organização ou a trava da organização financeira. O que é que acontece? O que é que acontece? Não abre. Por quê? Porque a porta tem 2 ferrolhos. Quando você é generoso espiritual, quando você trabalha na honra financeira, dizimando, honrando e iniciando, e você também sabe gerir as suas finanças, aí as coisas acontecem. E não adianta colocar a culpa em Deus. Senhor, eu dizimo. Senhor, eu prinicio. Mas não é organizado. Você é um mau administrador dos recursos que Deus te dá. E Deus tem um problema com maus administradores. Sabe por quê? Uma das coisas que eu entendi na minha vida é que todo recurso que vem até mim, se eu não for um administrador dele, Deus vai tirar e dar para outro. Eu entendi pela vida de muitos homens. A Bíblia fala que o sábio, ele aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com seus erros, e eu faço o meu acréscimo, que eu sempre falo, o jumento não aprende com nada. Essa é 1 William Marx, capítulo 15, versículo 16. Porque tem jumento que você fala todo dia para ele a mesma coisa, mas ele não aprende. Por quê? Porque ele é um jumento quadrúpede. Entende? Então, seu problema não é falta de mentoreamento, seu problema é falta de inteligência. É inteligência mesmo. É de saber. É triste para mim acreditar, tem pessoas que a Bíblia categoriza essas pessoas como tolas. Ou traduzidos, idiota. A tradução diz o seguinte: o idiota, sendo avisado, ainda cai no buraco. Como assim? Olha o buraco. Olha o buraco. Hã? Olha o buraco. Hã? O idiota sendo avisado. O tolo sendo avisado. Ainda. A Bíblia diz que o sábio, ele ama a repreensão e coloca ela como um colar no pescoço. Ele gosta, porque a repreensão ele sabe que leva ele de um ponto ao outro. O conselho leva ele de um ponto ao outro. Agora a Bíblia diz que o tolo, ele repreende a repreensão. Ixi, eu não vou nem falar não, pastor, eu sei o que é que o pastor vai falar, eu nem vou. Ok, você precisa entender que toda vida que você amputa uma repreensão na sua vida, você castra um processo de crescimento. Porque aquele que não é repreendido, ele não cresce. Aquele que não escuta conselhos, aquele que não é mentoreado, ele não cresce. Essa palavra tem caído meio que, sabe, assim, em desgaste, mas ela é uma verdade. E você precisa prestar atenção quando uma pessoa recorrentemente, ela está te falando a mesma coisa, porque talvez seja uma área cega da sua vida. Você precisa parar, será que, ao menos questionar, ok? Então, quando a gente entende esse princípio das 2 chaves, ou dos 2 ferrolhos, eu acho que se você não entender o que eu falei, vai embora em nome de Jesus. Você não vai entender mais nada não. Está entendendo? Então, como eu entendo, como eu organizo, quais são as chaves que eu abro para destrancar o ferrolho da organização financeira? Primeiro, controle financeiro. O que significa controle financeiro? Controle financeiro significa que eu ganho 1.000, então eu gasto 700. Eu dizimo e primicio, vai ficar ali na margem dos 10 a 13%, ok? O resto eu retenho porque eu penso no meu futuro. O modelo de governo judeu é dízimo 10%, investimento 20%. Os outros eu gasto, eu vivo, ok? Então tem um controle financeiro. E o problema é que eu vi em muitas pessoas que elas começaram a ganhar dinheiro na casa dos 30 e na casa dos 40. Ganharam, mas elas não tiveram preocupação com o futuro. Quando chegaram na casa dos 50, elas não tinham nada, porque elas usufruíram, usufruir de uma herança antes do tempo, não é bênção, é maldição.
Então, conselho para a galera jovem que tem aqui: descansa depois dos 50, beleza? Trabalhe bastante. Poxa, pastor, nem uma vezinha. Não. Você não vive para você, você vive para a geração que virá. Curta agora e seu filho vai sofrer. Tá bom? É bem simples isso. Curta agora e seu filho vai sofrer. Curta agora e você não terá nada para alegar para os seus netos. Nada. Se você se organiza, você vai poder depois curtir com eles e ainda deixar algo para eles. Ok? Segunda coisa, corte de gastos. O que significa corte de gastos? Significa, se eu não tenho condição de manter, eu não compro. Exemplo, poxa pastor, a questão é, por que às vezes tem gente que chega assim e pergunta, por que, para outras pessoas, que você tem condição de ter um carro melhor e por que você não compra? Porque a questão é, quais os gastos que esse carro vai me trazer? Todo mundo quer um SUV, mas será que você está preparado para pagar um imposto de 2.000 por ano? Em alguns casos, que outros são melhores. Todo mundo quer uma picape, mas tem carros SUV, tem picapes por aí que só troca de óleo é R$1.000. Você está pronto? Então você começa a usufruir de uma coisa, está entendendo? Que você não tem capacidade. Você teve dinheiro para comprar, mas você tem dinheiro para manter? Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, que eu entendo que das minhas vergonhas saem cura para as pessoas. Vou dar um exemplo. Gente, até o ano de 2015 a minha TV era de tubo. E para piorar, era uma TV que estava lá na casa do meu pai, a minha deu problema que eu ganhei, eu peguei ela, que era uma TV que tinha a idade do meu irmão. Tinha TV, peguei ela e levava ela lá para casa. Quando chegava a visita lá em casa, eu pegava a TV e escondia no quarto. Botava um computador em cima da mesa, um notebook. Eu acho que, misericórdia, o pessoal vai chegar aqui e vai ver esse forno. Era um forno, que ela ainda não era nem daquelas cinza, era daquelas pretas. Mas a bicha era boa, hein, velho? Aí a miserável da transmissão parou analógica, ficou só HD. Aí molhou o fumo, né? Aí o que aconteceu? Eu estava com aquela TV, sabe, e eu ia na casa de um bocado de irmãos, e eu via a LED 42 e tal, e eu chegava na casa desses irmãos, para quê? Para aconselhar eles sobre problemas financeiros. E eu comecei a entender uma coisa, sabia? Não era tolice minha não ter uma televisão, porque eu não tinha condição de estar gastando dinheiro com ela. Eu não tinha condição de pegar 2.000 e comprar uma TV, mas eu tinha todas as minhas contas pagas, e eu estava me organizando financeiramente, me preparando, porque eu entendi, se eu quero ter um filho, então eu preciso de casa, eu preciso de carro e plano de saúde. Corte de gastos. Se você quer chegar onde você quer chegar, você precisa entender que algumas coisas precisarão ser cortadas. Só no ano de 2015 é que eu comprei minha primeira TV. Até hoje lá em casa, eu tenho 2 TVs em casa, não porque eu comprei a outra, porque quando eu aluguei a minha casa já veio mobiliada e veio com uma TV a mais, mas ela nem usada ela é, só uso uma TV. Aí eu não entendo, sabe qual é? São pessoas que não têm o dinheiro para a feira do mês, mas tem Sky em casa. Desculpem, meu irmão, o dinheiro é seu, você faz o que quiser, mas eu estou te dando conselhos, porque que a sua vida está uma desordem financeira. Porque você não consegue entender que cada vez que você sai para comer no shopping, e se você for 10 vezes no shopping, você vai 10 vezes no McDonald's, você precisa entender que isso está frustrando a parcela de uma casa. Porque eu aprendi isso no meu primeiro ano de casado, quando eu ganhava R$300, tá entendendo? E meu cartão dava 400, eu não sei até hoje como é que eu pagava. Até hoje eu não sei. Aí eu entendi, não, se não pode, vou te dar um conselho, se não pode, não compra, não vai morrer, não vai ser pior do que ninguém. Sabe, eu vi um texto hoje que apesar de ser cruel, é verdadeiro, e eu vou falar ele aqui. Se você pega 7.000 e dá para um rico, você vai voltar depois de algum tempo, e ele vai ter 70.000, porque
porque ele investiu aqueles 7 mil. Se você pega 7 mil e dá para um pobre, ele compra o iPhone de última geração. Meninas que eu vejo estão com o iPhone aqui, o X Plus, né? Que é aquele que é a entrada de um carro, né? Aí a pessoa vai e tira uma selfie, ó. Pá! Aí no fundo, a parede sem reboco. A cama com o lençol todo encardido. Tá entendendo? Sabe, o chão no cimento seco. Entendo não, gente. Eu não entendo ter celular de última geração e andar de ônibus. Me desculpe. Mas se a gente vai tratar uma geração, a gente precisa colocar limites. Porque eu estou vendo uma galera jovem que está torrando por aí. Aí vai casar, não tem casa. Vai casar, não tem carro. Vai casar, não tem fundo financeiro. Não tem nada, mas está ostentando. Mas está lá, não se programa. Eu não tenho vergonha de dizer para você, irmão. Eu não tenho TV a cabo em casa. É pecado ter TV a cabo em casa? Não. Mas para mim, ter TV a cabo em casa é um gasto desnecessário. São 100 e poucos reais que me ajudam na parcela de uma outra coisa melhor que pode melhorar a minha condição de vida. Se é para ensinar o meu modelo como pai dessa casa, então eu vou ensinar. Porque nós não vivemos de aparência, nós vivemos de algo que é real. Se tem condição de ter, então coloca nos quartos de todo mundo. Se tem condição de ter, então bota, vamos para cima. Se Deus te deu condição, usufrua, porque também não usufruir daquilo que Deus te deu é uma desonra também. Viver como um mendigo, sendo que Deus te deu condição de viver como rei, é desonra também. Só que o problema é quando você quer viver como rei, ganhando como mendigo, amado. Está entendendo? Então tem que ter cortes de gasto. Se tem corte de gasto, poxa, isso aqui está me causando problema. Se está me causando problema, por que eu sou uma pessoa, você tem que aprender a arte do não. Cara, todos aqueles vendedores de porta de pé de porta, são pessoas que sabem que se te procurar, vai ter o dia ganho. Porque você é o cara que compra casa de palha pegando fogo? Não tem necessidade. Mas todos os vendedores de perfume que vão existir vão na sua casa, porque sabe que você vai comprar se bater lá. Todos os vendedores de cosméticos, todos os vendedores de roupa, né? Não tem aquelas irmãs que vendem roupa em casa? Que você paga 1/5 do dobro, né? Da loja. Chega lá, né? A roupa feia e tal, mas só que é porque ela vende em casa, é mais fácil. Aí ela paga o ano todinho só pelo que ela vende agora na época do Natal. Não tem problema em não, irmão. Vai no Centro Fashion. Não é pecado não. Né? Quem compra as blusinhas no Centro Fashion? Ei! Não é pecado não, gente. Eu vou lá, aí eu vejo as repórteres comprando lá. Queixem, aparece tudo bonitona na TV. Mas é Centro Fashion. É Zé Avelino. Hã? É buraco da Gia. Tem umas irmãs aqui, misericórdia, pastor, não falei disso não, o pessoal vai saber. Tá entendendo? Tem problema não, irmão. Tem problema não. Feio é comprar e não pagar. Entende? Se é necessário botar o pé no freio, sabe, se você gosta de usar coisa boa, não tem problema, se reorganize, se limpe financeiramente, depois você vai poder usufruir, mas não permita que seu consumismo te mate, castrando a sua herança e o seu amparo. Aí depois que você entendeu, não vou cortar gastos, aí o que é que eu faço? Ataque de dívidas. Entenda uma coisa, poxa, eu preciso atacar minhas dívidas. Você precisa ser sincero com vocês. Eu tenho várias dívidas, então como eu faço? Eu faço o seguinte: primeiro, eu vou ficar doido se eu for querer pagar todas ao mesmo tempo. Canalize. Qual que eu posso pagar? Vá etapa por etapa. Vá pagando suas dívidas, ligue, renegocie, seja sincero, seja claro, ó, eu não tenho condições agora, mas eu estou me programando. Sabe, se você está devendo para alguém, não tem problema, vá até essa pessoa e diga, ó, eu estou passando por um problema, mas eu vou pagar você. Vamos fazer de alguma forma assim, eu não tenho condição de pagar 1.000, mas eu tenho condição de pagar 10 de 100. Me ajuda aí.
Feio é não pagar, gente. Eu tenho certeza que hoje em dia nós estamos num tempo que todo mundo quer a sua quitação de dívidas, não importa como, não importa. Então, ataque de dívidas, teve uma coisa, sabe, quem me conhece sabe que eu sou nerd ao cubo, né? Colecionador de bonecos e revistinhas em quadrinhos do Batman, desde a minha infância. Quem me colocou nesse vício foi minha mãe, com as revistinhas dos Trapalhões que ela comprava para mim. Desde então eu fui evoluindo, né? Trapalhões, Turma da Mônica, velho, nem para você, tinha revistinha em quadrinho dos Trapalhões, né? Quem leu aqui elas aqui? Tá velho, viu? Você tá velho. Tá bom, você tá... Era massa, né? Era legal demais. Aí eu lia ela, a Turma da Mônica, tinha o Patinhas, Chico Bento, aí depois foi pro Homem-Aranha, Wolverine, aí o Batman, eu encontrei o Batman, aí eu encontrei o amado da minha alma, né? Mas o Batman me ensinou uma coisa. Uma vez ele estava cercado por toda a galeria de vilões dele, e o Batman, o maior dom dele é a mente dele. E no meio de todo o ataque, todos os vilões dele atacando, ele teve que decidir: eu não posso com todos ao mesmo tempo. Então, instintivamente, ataque o maior problema. Foque nele. Aí ele vai para o maior oponente e briga. E os outros dando nele, e ele brigando só com um. E ele diz: depois que vencer o maior oponente, os outros cairão um por um. Dito e feito. Aquela lição eu tomei para a minha vida, e é assim que eu ataco os problemas. Um por um. Do maior do menor. E assim eu vou quitando. Por último, bom nome. Não adianta de nada ter controle financeiro, ter corte de gastos, ter ataque de dívidas e não ter bom nome. A Bíblia diz que o bom nome é mais precioso do que o ouro. A Bíblia diz: procure um homem diligente no seu trabalho e ele estará sentado na mesa dos nobres. Não é só o que você faz com o seu dinheiro, mas o como você faz para ganhar o seu dinheiro. Ah, mas todo mundo vende uma camisa a preço inferior, pastor, como é que eu vou fazer? Você vai ganhar, você vai crescer e prosperar, porque a sua camisa é uma camisa de qualidade. Porque todo mundo engana o cliente para vender o produto, mas você, quando chega, você fala para ele a verdade. Dentro daquilo que você pode trabalhar, você faz para ele a melhor proposta. Não chega aquela famosa proposta: estou tirando mesmo, não estou ganhando nada. É mentira, todo mundo sabe que você está ganhando alguma coisa. É mentira. Ninguém vende para dar aos outros de graça, preço de custo. Está entendendo? Não fala isso não, que se você falar para mim eu já fico com raiva. Não estou ganhando nada não, mas eu já sei que está mentindo. Mentiroso lascado. Entendendo? Não faça isso. A condição que eu posso fazer para você é essa. Se você vai fazer um trabalho, seja excelente. Se você faz um banco de madeira, então faça o melhor. Porque eu estou cansado de ver, eu trabalhava com design, com criação de logo, era a minha especialização, logo design. Então, eu recebi um cliente lá em casa, que ele queria que eu fizesse uma réplica de uma logo. Eu disse: eu não posso fazer isso porque eu tenho responsabilidade, eu posso ser processado, e o processo inicial disso é R$5.000, cuidado com as logos que você usa, viu? Você é empresário, cuidado com quem você manda fazer um logo. Então, quando você encontra alguém aí, faça a sua logo da sua empresa por R$60, corra, tá bom? Isso é logo de banco de dados, vai dar problema para você. Essa igreja me procurou para fazer a logo dela, e eu disse: meu preço é tal. E meu preço não era barato. Para você ter noção, por mês eu só trabalhava em 2 logos. Só 2 logos. E essas 2 logos me sustentavam o mês inteiro. Meu prazo de entrega era 45 dias. Mas como assim? Quanto tempo? Porque eu preciso pensar para criar algo para você que vai durar por 100 anos. Então eu já me propunha e me apresentava: eu não sou barato, mas eu garanto que o que eu for fazer para você vai ser o melhor. E aquele pessoal olhou e disse: não, é muito caro. Eu tenho um sobrinho lasca, viu gente, é conhecido no mundo do design. Eu tenho um sobrinho, tá bom. Eu tenho um amigo, eu tenho um primo. Levaram, fizeram a logo da igreja, ficou bem bonitinha. O problema era que a logo da igreja era de um banco de dados, que você pega, copia e joga lá, e fizeram. Tempo depois, a logo da igreja era a logo também de uma equipe de jardinagem na cidade de Fortaleza. Tiveram que remover. Prejuízo. Correram o risco de levar uma multa enorme. Por quê? Porque não procuraram o homem bom.
O homem nobre. Então fizeram isso comigo, fizeram esse entendimento, trouxeram isso para mim, e eu não quis fazer de todo jeito, eu queria fazer. E o que acontecia? Eu cobrava caro, mas os melhores clientes sempre vinham até mim, sempre vinham. Eu não tinha preocupação, porque quando você estabelece um padrão de bom nome, você precisa entender, você tem que entender, cliente que chega assim, mas eu vou te divulgar, vai não, vai só atrair gente ruim, que nem esse tipo de cliente. Então estabeleça o melhor, trabalhe o melhor, você pode até não ser mais barato, mas você faz o melhor, tá entendendo? Eu tenho falado para o pessoal aqui que trabalha na área de moda, façam o melhor. Mas fulano faz uma camisa mais barata, o cara compra a camisa, leva a camisa se esgarça, fica feia, a tintura sai, aí depois o cara volta lá na bancada dos empresários aqui da Casa Amarela, quero comprar a sua, porque a sua é boa, me arrependi de ter comprado a outra, paguei pouco menos, mas tive um prejuízo maior, os clientes voltaram me reclamando, tive que ressarci-los, prefiro pagar um pouco mais caro em você. Os homens nobres, procurem eles, e eles estarão na mesa dos príncipes, tá certo? Então, se você seguir esse protocolo, você já vai estabelecer a chave para poder abrir o ferrolho de baixo. A segunda coisa é a honra financeira. E como se honra financeiramente? Se honra com dízimos, ofertas e primícias. E hoje a gente vai tentar um período de entendimento, porque eu tenho que trazer informações espirituais para você. O homem imaturo e espiritual, e o Brasil entrou muito nisso. Eu vou te dizer uma coisa, o Brasil, ele caiu numa unção de quebra financeira, muito também por conta do amaldiçoamento das unções de prosperidade. Diga comigo, toda unção que eu celebro, ela vem na minha vida. E toda unção que eu rejeito, eu deixo de usufruir do que aquela pessoa carrega. O que é que pastor é chamado hoje no Brasil? Ladrão, né? Ladrão. Por conta de quem? Por conta dos pregadores que pregavam a libertação financeira, não é? Então começou-se a ter um sermão preparado, e muitos pastores querendo encontrar seguidores, que eu já vi igreja que coloca na porta da sua igreja, venha para cá, nós não cobramos dízimo. Já vi isso. Eu não dou o endereço para você porque não é antiético, porque é antiético. Venha para cá. Quem estava comigo no carro no dia que a gente viu isso aqui? Estava com um dos meninos aqui, estava, né, Lucas? Viu? A gente ficou assim, caramba. Tudo isso para quê? São pastores que pastoreiam o emocional das pessoas. Quando eu encontro uma pessoa pobre, a primeira coisa que eu levo ela a entender, entenda uma coisa, irmão, a viúva era pobre, a oferta era pouca, mas Jesus não rejeitou. Não se engane, não rejeitou. E você fala assim, mas era bem pouquinho, mas era o tudo. Era o tudo. Por que Jesus recebeu? Porque a única forma de uma pessoa sair da miséria é com a lei da semeadura. A única forma de você sair do seu cativeiro financeiro é ofertando, é se conectando a unções poderosas. Um grande pregador fala que ele encontrou uma mulher que estava passando por um problema financeiro, e ele pegou e recebeu, disse aquela mulher, pastor, ore por mim, porque eu passo por um problema e tal, e tal, e tal. E ele disse, quanto você tem? Eu só tenho meu dinheiro de voltar para casa. Ele disse, pois oferte na minha vida, porque ele sabia o que ele carregava e a unção de prosperidade que ele carregava. E aquela mulher ofertou nele. Passou-se os anos, ele voltou naquela cidade, aquela mulher o procurou e disse, naquele dia que você me pediu minha oferta, eu ofertei, mas eu voltei para casa a pé, murmurando, esculhambando Deus. Só que o tempo passou, Deus prosperou a minha empresa, Deus me deu outras empresas, eu já estou abrindo a terceira. Consegue entender isso? Porque a unção que você honra, ela vai te recompensar. Você precisa escolher muito bem as unções que você honra. Você precisa escolher muito categoricamente isso.
Porque você precisa entender qual é a herança que um homem carrega. Sabe, eu pastorei um casal de pastores que quando eu encontrei eles estavam passando por um período de muita, sabe, desordem financeira e espiritual. Eu falo isso com muita alegria hoje, de encontrar eles com a igreja com a média de 50 pessoas. E a igreja era na casa deles. E assim, a maioria dos pastores que eu pastorei, eu chegar para eles e dizer assim, desafiá-los. Chegar no caso deles e dizer, eu entendo que aqui não é o local que vocês caminham. Aqui não é o local que Deus preparou para vocês caminharem. Vocês estão fora do destino de vocês. E a palavra de um pai, eu desafiei eles, saiam dessa região da cidade e vão para outra região, completamente antônima ao que eles iam fazer, mas isso é a visão, porque um pai espiritual, ele tem visão e destino, e eu desafiei eles, e eles começaram a se conectar conosco, começaram a nos honrar, e eu acho que há 2 domingos atrás, estava lá, abertura, foi? Há 2 domingos atrás, nós estávamos na abertura, no local que eu desafiei eles, pela palavra do Espírito, a estarem lá, caminhando em honra, caminhando em princípio, passaram um vale financeiro, hoje eles estão lá. Eu acho que na reunião da abertura da igreja, acho que tinha umas 200 pessoas, a igreja lotada. Como você sai de um local, que você tem poucas pessoas, atravessa a cidade, começa um projeto novo, um prédio muito maior, um gasto muito maior, e você entra e no primeiro dia lota a reunião, porque a unção que você celebra, ela vem sobre a sua vida. Todo prédio que eu venho, nos primeiros cultos, Deus lota ele. Eu tenho medo de alugar um prédio de 15 mil pessoas, porque se eu alugar, Deus vai encher, porque essa palavra que Ele tem sobre a minha vida. Só que aqui a questão não se trata de ter um prédio cheio, mas de ter pessoas amadas e cuidadas. Então o crescimento precisa ser programado, para que isso não se torne uma instituição, mas cresça como uma família orgânica. Entende isso? Então, a gente precisa, por causa da mensagem, por causa dos abusos, o Brasil começou a criticar tanto a mensagem daqueles que carregam a mensagem de honra financeira, que o Brasil começou a empobrecer. E eu queria falar para você algumas verdades sobre o princípio espiritual do dízimo. Diga, o dízimo é um dos princípios inegociáveis do reino eterno. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 1. Abra a sua Bíblia aí. Você que não tiver Bíblia, procure a pessoa que está do seu lado, ela pode te ajudar, certo? Tá bom? Hebreus, eu quero que você leia, você precisa dessa experiência. Hebreus capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Considerai, pois, o quão grande era este, que até o patriarca Abraão deu dízimo dentre os melhores despojos. Gente, aqui é a primeira vez que a palavra dízimo ela aparece. E pela lei das interpretações, entende-se que a lei das primícias é uma lei extremamente importante, porque ela vai determinar um comportamento. Se essa aqui é a primeira vez que a palavra dízimo aparece, é porque ela está estabelecendo um modelo. Consegue entender? Então, existem meninos na fé, eu não quero saber quantas graduações teológicas eles têm, que abrem a boca e dizem assim: o dízimo é da lei. Você é uma criança na fé, e nem para entender os tempos e as dispensações bíblicas você entende. Quando você abre a boca e diz o dízimo é da lei, você está dizendo que Moisés fundamentou o dízimo, e Moisés não fundamentou o dízimo. A primeira pessoa em iniciativa privada, não institucionalizada por causa da religião,
uma iniciativa pessoal que estabeleceu o dízimo foi pai Abraão, meu pai na fé, seu pai na fé, pai de toda a fé cristã judaica que existe no mundo. Foi ele. E o que é Abraão, se nós entendemos pelo texto bíblico de 1 Pedro capítulo 1, que explica que todas as coisas que aconteceram no passado não falavam para eles, mas falavam para nós. O que Abraão significa? Diga, Abraão significa o modelo governamental da igreja apostólica. Então tudo que Abraão faz serve para nós, tudo. O que ele faz é modelo e paradigma. Pastor, que palavra é essa, paradigma? Simples, exemplo. O que Abraão faz de correto é modelo e paradigma. O que ele erra é referência e ponto para a nossa interpretação. É um ponto de entender, de limite ali. Não, eu entendo que ali, se Abraão errou ali. Exemplo, quando a igreja apostólica, ela sai da palavra do Senhor para gerar vida, ela vai gerar confusão. A palavra do Senhor para o Abraão, que representa a autoridade apostólica, os homens apostólicos era, você vai ter um filho. Foi o que ele fez? Ele se corrompeu pela sua esposa, que representa uma liderança que desalinhou em algum momento. Quando a liderança fica eufórica, os homens apostólicos precisam entender, a nossa palavra é norteada, o nosso caminhar é norteado por Deus. Então nós temos uma mulher que ficou eufórica e disse, deite-se com minha serva. Quando o homem apostólico, ele sai da palavra do Senhor, ainda que ele produza vida, ele vai produzir confusão, entende? Os seus acertos apontam para nós como nós devemos caminhar, e os seus erros, eles apontam para nós limites que nós não podemos ultrapassar. Como um homem apostólico, eu não faço o que eu quero, eu faço o que a palavra diz. Então Abraão, ele estabeleceu, diga comigo, Abraão estabeleceu o dízimo 430 anos antes de Moisés nascer. Então Moisés não é o pai do dízimo. Lembra o que eu falei no começo do sermão? Abraão vivia no tempo da lei ou vivia no tempo da graça? Estão entendendo? Então, se Abraão vivia no tempo da graça, entendemos que ele vivia num tempo que é relativo a nós. E aqui entra algo interessante, o dízimo que ele deu, até o próprio povo judeu deu. Na lei de Moisés, o povo todo dizimava na tribo de Levi, que eram os músicos e que cuidavam toda da questão ornamentação do templo. Todo o povo dizimava na tribo de Levi. Só que o autor de Hebreus, se você ler a carta de Hebreus, você vai ver que pela explanação dele, ele explica que Levi dizimou em Melquisedeque. Como assim, pastor? Se Levi nem nasceu? Abraão, ele é pai de todos os hebreus, não é? Abraão, os judeus descendem dele, não descendem? Os levitas também descendem dele, não descendem? Então você precisa entender que quando eu me conectei com meu pai espiritual, o meu filho que estava dentro de mim também se conectou. Estão entendendo isso? Daí o autor de Hebreus fala, estando Levi ainda nos lombos, porque o tradutor é eufemista aqui, porque na outra palavra eu não posso dizer qual é o termo correto para explicar. Estando Levi ainda no escroto de Abraão, Abraão dizimou em Melquisedeque. Quem é maior então? Aí a Bíblia fala que Abraão dizima em Melquisedeque. Aí pergunte para mim, quem é Melquisedeque? Diga comigo, é símbolo, figura e tipo de Jesus. E se você tem um problema em dízimo, você tem um problema com Jesus, porque Jesus, ele não é um sacerdote da ordem de Levi, Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque recebe dízimos. Consegue entender?
Então, existem alguns princípios sobre o dízimo que eu quero estabelecer. Esses 2 princípios para a gente finalizar algo. Primeiro, tá bom? Se você quer anotar, anote aí: dízimo e primícias. Tá bom? Dízimo e primícias não estabelece proteção financeira. Dízimo revela motivação do coração. Eu vou repetir: dízimos e primícias não estabelecem proteção financeira. Dízimos e primícias revelam a motivação do coração. Entenda uma coisa: a primeira vez que dízimo ele foi entregue, ele não foi entregue porque Abraão estava passando por uma dificuldade financeira. Esse é o dízimo da lei. O dízimo da lei é assim: dê, porque senão o cortador, o migrador e o devorador vão vir e roubar. Você dá para você ter. O dízimo da graça não. Abraão não estava mal das pernas, e é aqui que nós precisamos entender, porque muitas vezes a ferramenta do dízimo, a ferramenta da oferta, pastores sobem e pregam que você tem que ter, você tem que ofertar, dizimar e primiciar para você ter mais. Isso é um princípio equivocado, porque a primeira vez que dízimo aparece na Bíblia, Abraão não estava dando porque ele estava ruim. Na realidade, ele estava vivendo a melhor etapa de conquistas financeiras da sua vida. Ele venceu 5 reis, a guerra dos 5 reis contra os 4, ou seja, ele estava com despojo de 9 reis. Você sabe o que é isso? Ele tinha toda a riqueza de 9 reinos. Se um homem desse estava com um problema financeiro, daí ele encontra o rei de Salém, que se chama Melquisedeque. Diga comigo: Salém significa paz. Diga: Melquisedeque significa rei de justiça. Melquisedeque era rei de qual cidade? E Salém significa o quê? Então, numa só pessoa você tinha justiça e paz, tudo que Abraão não tinha. Ele tinha uma palavra, mas a palavra não tinha se cumprido. Logo ele não tinha paz, porque o fruto da justiça é a paz. Então o dízimo, ele não é dado por causa de necessidade financeira. O dízimo é dado por um princípio que revela a motivação do coração. Eu oferto em Melquisedeque porque a motivação do meu coração está alinhada. Eu oferto porque eu entendo o que ele carrega, e eu preciso me conectar com isso. Quando eu conheci o meu mentor, eu entendi uma coisa que demorou anos eu demorei para entender, mas a primeira vez que o meu mentor conversou comigo, me explicou sobre os princípios da honra espiritual, me explicou sobre a autoridade espiritual, a primeira coisa que ele olhou para mim e disse: se você quer caminhar comigo, você vai dizimar na minha vida, e você vai primiciar na minha vida. Cara, eu parei para pensar e disse: cara, esse cara não me trouxe aqui na casa dele para pegar meu dinheiro. O meu dízimo, assim, era 30 e poucos reais, eu ganhava 300, eu arredondava por 50 para não ficar tão feio. Uma pessoa dessa, ela não quer meu dinheiro, 50 reais não vai influenciar a vida dela. Só que aí é que está o problema. Dízimo, primícias e oferta é um termômetro de Deus para averiguar a motivação do seu coração. E o meu coração não estava preocupado com o dinheiro, o meu coração estava preocupado com uma unção, porque eu estava órfão, porque eu tentava a todo custo estabelecer uma igreja e não conseguia, porque eu ia pedir esmola no sinal, com a liderança da igreja. Olha assim, um bocado de menino, morda a sua língua quando você falar da minha liderança, porque eles lutaram batalhas ao meu lado, que são inimagináveis a você. Para você estar aqui no ar-condicionado, muitas vezes, quantas meninas tiveram que ir menstruada para o sinal, levantar recurso, para poder pagar o aluguel da igreja. Tudo que eu queria paz, eu queria justiça, e eu vi que aquele homem carregava isso. O que era dar o dízimo? Nada. Porque a forma de se conectar à unção que existe no trono de Deus é honrando um pai espiritual. E eu comecei a honrar ele. Voltei para casa, comecei uma igreja debaixo de uma mangueira. Eu nem preciso contar a história e nem preciso dizer onde você está. Estamos hoje num colégio que é berço do nascimento das maiores igrejas dessa cidade.
Eu sou um homem que caminho por sinais. Estar aqui é um símbolo, sinal do que Deus vai fazer conosco. E tudo isso começou por causa de quê? Por causa de R$50. Eu entendo. Não se engane. Não se engane. Se você já não dizima, se você já não primicia, não é porque você tem uma teologia melhor, é porque seu coração já não está mais do mesmo jeito, sua motivação já não é mais a mesma, você já não está mais operando da mesma forma. Abraão dizimou porque ele reconheceu a bondade do Senhor naquela batalha. Você já não está mais reconhecendo a bondade do Senhor, você precisa de uma correção de motivação. Correção de motivação. Segunda coisa, quando você dizima e primicia numa paternidade, você ganha o direito de usufruir do depósito de unção dessa paternidade. Existem princípios espirituais, eu quero que você entenda, eu vou falar uma coisa extremamente espiritual agora. Existem princípios espirituais que Jesus falou através das alegorias e das parábolas. Os teólogos reformados, muitos deles vão ficar extremamente chateados, porque eu prego isso e eu amo o sermão expositivo, e muitos deles demonizam o sermão alegórico, mas Jesus foi um grande alegorista. Jesus, ele explicou o reino dos céus através de historinhas. Por quê? Para que os religiosos vendo não entendessem e ouvindo não compreendessem, porque é uma linguagem espiritual. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno na qual estava o tesouro. Você precisa entender que todo homem espiritual, ele possui um depósito no mundo espiritual. E qual o tamanho do depósito, do seu depósito e do seu pai espiritual? O homem bom, olha a linguagem de novo, ele tira coisas novas e coisas velhas do seu tesouro. Muitas vezes, quando eu preciso resolver alguns problemas e eu não tenho a unção necessária para aquilo, eu me conecto às unções que estão ligadas até mim, porque eu gastei muito tempo ouvindo, honrando com disposição de espírito e honrando financeiramente. Quando eu conheci um grande apóstolo na América Latina e eu entendi que ele estava vindo em Fortaleza, eu fiz um esforço terrível. Minha esposa estava grávida, nós tínhamos que mudar de casa, e eu não gastei nenhum, nem dois, nem 3 mil reais para fazer uma viagem, só para até ir aquele homem juntar uma oferta da Casa Amarela e ofertar na mão dele. Mas não queria ofertar, e eu me lembro que naquela reunião era 7 mil pessoas, e eu tive que pagar a área VIP, porque eu queria chegar mais perto, e ele começou a orar, transferindo unção, e tinha 7 mil pessoas debaixo da influência do Espírito, e aquele homem pregando, numa hora, o pessoal, todo mundo caindo no chão, e dizia: agora, que eu vou passar pela fenda da rocha. Os seguranças que estavam com ele, porque é claro, é um evento de 7 mil pessoas, e hoje em dia você já não sabe, mas eles deram uma brecha, na hora eu passei. E eu cheguei com meu espanhol arrastado. Pastor, eu trago uma oferenda na minha igreja, e aí comecei a ir, é muito longe e tal, e está aqui, eu quero que você ore por mim. E ele pegou a oferta, deu para o obreiro, botou a mão sobre a minha vida, o doble, senhor, o doble, parecia que ele jogou uma saca de 60 quilos de arroz nas minhas costas, assim, ó. Ele estava dizendo o dobro, e eu entendi que ele estava dizendo: o dobro do que o Senhor fez comigo, faça com eles. E quando ele falou, começou a orar comigo, veio uma unção tão grande, que eu fiquei 30 minutos falando em línguas estranhas. Eu me levantei, e eu pedi a licença das pessoas, para sair do meu, alabaçou, querer lá, baixou. Amigos, eu estou falando uma linguagem que é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para quem crê.
Depois que eu voltei daquela reunião, eu vi a minha igreja passar por uma expansão que eu nunca vi antes. Porque quando eu precisei de crescimento, eu fui até aquele depósito que eu estava conectado e peguei o tesouro do crescimento e vim. Como se conecta a um tesouro espiritual de um homem? Honrando. O dízimo, ele estabelece uma conexão. Ah, pastor, eu quero prosperar, então oferte. Oferte para baixo. Oferte em quem te serve um café. Oferte no menino de rua. Oferte para os lados. Oferte para o seu irmão. Sabe, se você está cheio de sapato, procure um irmão que você está vendo que não tem sapato. Dê um sapato para ele. Oferte para sua esposa, oferte para sua mãe, oferte. Não se esconda do necessitado. Oferte. Porque isso vai te dar depósitos de unção. Quanto mais um homem oferta, maior o depósito de unção dele. E oferte para cima. Oferte para cima. E quando você oferta para cima, você vai ver o favor sendo liberado. Todos os pastores que caminham comigo, eu digo, se quer caminhar comigo, você tem que dizimar e primiciar. Conheci um casal de pastores em Maracanaú, que eles vieram caminhar comigo. A igreja era um quarto no fundo da casa dos pais deles. Eu disse, se vocês querem caminhar comigo, ele estava desempregado, vai ter que dizimar e primiciar na minha vida. A mesma coisa que meu pai fez comigo. Hoje eu entendo por quê. Porque primeiro, isso revela a motivação do coração. Segundo, eu sei o que eu carrego. E se eles entenderem, eles vão fluir na mesma unção. Eles começaram a dizimar e primiciar na nossa vida. A igreja começou a crescer. E eu sou assim, andar comigo é muito complicado, porque a minha medida de fé é muito grande. Então eu vou ter desafios enormes. Eu olhei para eles, acabou o tempo de estar na casa dos pais de vocês. Sai da casa dos pais de vocês, porque ele estava desempregado. Sai, vai para a tua casa e tira a igreja de lá e abre no outro canto. Porque se tu continuar ali, tu vai determinar que a tua igreja para sempre vai ser aquela célula minúscula ali, não tem desenvolvimento. E sem ter dinheiro e tostão algum, ele saiu debaixo da palavra. Alugou a casa, sem ter renda. Alugou o terreno da igreja. Alugou a casa para a igreja, o prédio para a igreja. E vocês foram lá na abertura também. Deus mandou as pessoas, Deus mandou as almas. Por quê? Porque Ele usufruiu da herança que Ele tem. Mas entenda, não adianta usufruir da herança se não honra financeiramente, se não honra, se não abre o ferrolho de baixo e não abre o ferrolho de cima. Você pode morrer de honrar um pai espiritual se você não for organizado financeiramente. Você nunca vai crescer. Nunca. A Bíblia fala que nós teremos filhos para a honra. E essa é a chave. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima semana. Que o Evangelho da Graça, a mensagem da cruz, estejam sobre todos vocês, de hoje para sempre. Amém. Deus te abençoe.